Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lotos. Por favor, Senhor, salva-me. Olá a todos. Nós temos alguns segundos até que a plataforma avise as pessoas que já começou a live. E para os que estão aqui, eu ainda estou em Uberlândia, na casa do meu enteado. Atrás dessa janela que vocês estão vendo aqui, tem corredor e 2 cachorros lá. E às vezes vocês vão perceber porque tem um cachorro que está com tosse. É engraçado isso. E como se ele tivesse engasgado com alguma coisa. Ontem meu enteado ficou com ele. O Ives, né? Ficou com ele cuidando. E deu uma melhorada, tudo. Mas eu acho que agora, de manhã, talvez ele faça algum barulho. Então, se vocês perceberem, releve. Ok? É nada anormal. Eu volto hoje para São José dos Campos, que é onde eu mantenho minha residência, eu e Márcia. E as lives continuam. A gente vai fazer essa live de hoje e até sexta-feira normalmente, ok? Então amanhã a live será de lá. Ontem eu falei bastante, praticamente quase 1 hora, sobre prana, sobre os glóbulos de vitalidade, sobre aquela energia sutil que permeia todas as formas e nos alimenta. E estava explicando que você tem este corpo e tem a parte que eu chamo, essa forma de explicar é didática, né? Essa forma é uma metáfora. E você tem seu corpo, você tem esse corpo, tem a parte elétrica, seria como o veículo, e a parte elétrica do corpo todo funcionando. E você tem uma coisa chamada energia sutil ou prana. E quando você liga o motor do carro, você aciona o prana, dá a partida, dá a carga nessa bateria. E aí a bateria está funcionando, mas você não é ativo, porque não tem prana. Mas quando você dá a carga nessa bateria, esse carro começa a trabalhar, então todo o carro começa a funcionar. Esse corpo é mais ou menos como isso. A diferença é que o carro, você já pega ele, olha só que metáfora, você já pega esse carro, esse carro ele é só um exemplo, ele já é formado enquanto feto, ele já é formado no ventre de tua mãe. Esse veículo já é formado no ventre de tua mãe. E quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, é a partida do carro. E quando esse carro é dado a partida, todo ele começa a se formar, todo ele começa a tomar as características que você tem hoje, já lá como feto. E todo esse veículo, todo esse carro, todo esse corpo que você utiliza nesse mundo, ele tem uma carga nessa bateria. Vamos dizer que esse corpo tem uma grande bateria. Ele tem uma carga nessa bateria que dura 100 anos. Que é mais ou menos o prazo de validade do corpo. Para algumas pessoas menos, para algumas pessoas um pouco mais. Mas o normal é que você dure 100, no máximo 120 anos.
porque com o estilo de vida que a gente leva, talvez nem tanto, na história a gente tem relatos de que esse corpo durava bem menos. E tem relatos de civilizações que duravam mais. Não quero entrar nesse ponto, porque não é esse o ponto principal, não é isso que interessa hoje. O que interessa é a gente entender mais ou menos os processos. Por que entender os processos? Porque na nossa vida, muitos dos nossos comportamentos, eles são naturais. Esse corpo, ele é automático. Ele funciona automaticamente. Você entra dentro desse carro, você dá os comandos. Quando eu digo automático, eu digo isso. Você entra dentro desse carro, você assume o controle desse veículo e você decide ir para um lado ou para outro, fazer uma coisa ou fazer outra. E quando você toma essa decisão, este corpo reage a isso e caminha nessa direção e pensa sobre essa coisa. Então todo esse corpo, o cérebro, todo ele é esse veículo Tesla, né? Esse tão aclamado veículo que vai andar sem motorista, na verdade ele vai simular esse corpo humano. Porque na verdade a coisa é mais ou menos parecida. Você diz assim: eu quero pegar essa maçã que está no cesto de frutas. Aí você vai e fala: eu quero pegar essa maçã. Quem pega a maçã é você? Não. Quem pega a maçã é seu corpo. E aí você observa o comando que você dá para esse braço, e esse braço automaticamente, todo o sistema que ele tem interno, que é automático, você direciona a mão, ela vai e pega. Na verdade, seria como se você estivesse usando um braço robô. Você olha esse braço, você movimenta esse braço até aquela maçã, pega aquela maçã do cesto e leva na sua boca. Você morde essa maçã. Seus dentes, tudo que existe de vida dentro do seu dente, seus dedos, tudo que existe de movimento nos seus dedos, dentro dos seus dedos, tudo isso faz parte da obra-prima do ser humano. Esse ser humano, ele é perfeito, ele se completa em si mesmo. Você é o motorista dentro dele. E seria mais ou menos como se você estivesse vestindo, como aquele filme Avatar, tem um robô que a pessoa entra dentro e ela aprende a movimentar os braços e as pernas, e ela usa aquele robô como se fosse uma armadura, porque aquele robô tem mais força e pode levantar objetos e fazer as atividades que tem que fazer, que o corpo humano não tem, é frágil em comparação àquele robô. O nosso corpo é mais ou menos parecido. Desde que nascemos, desde lá no feto, estamos dentro desse corpo aprendendo a mexer com essa máquina. Só que essa máquina tem vida própria. É mais ou menos parecido, mas não é um robô, porque esse corpo é automático. Mas nós somos a alma, nós somos a vida. Nós somos o observador deste corpo que funciona perfeitamente por si mesmo. Então é uma junção, é uma harmonia. Você dentro deste corpo que dura um período. E quando você é colocado, né, quando Deus coloca, quando a vida coloca a alma dentro do corpo que ela está formando como feto, a única coisa que você experimenta ali é Deus. A única coisa que você experimenta ali é luz. A única coisa que você experimenta ali é vida. E você não tem as referências que esse corpo tem ainda. Você não tem idade. Não é porque esse corpo feto está se formando que você tem essa idade. Não. Você já existe ali.
A existência, a consciência é do observador, é da alma. E está nesse corpo, como poderia estar no corpo diferente, qualquer outra criatura. A consciência vai estar num corpo, a vida vai estar num corpo, onde as características desse corpo são diferentes das características deste corpo. Você vê alguns filmes, por exemplo, que tem um corpo que é de um cavalo. Eu estou dando um exemplo aqui. Aquele cavalo tem vida, aquele cavalo existe, aquele cavalo tem sua experiência. A alma que está dentro daquele cavalo, ela vai utilizar o quê? Aquele corpo, com as características dele. E vai utilizar aquele cérebro para raciocinar. E como as características daquele cérebro têm funções automáticas, como tem funções automáticas do corpo do cavalo, você é igual. Seu corpo é diferente do corpo do cavalo, a vida não. Seu corpo é diferente do corpo do cavalo. Seu cérebro é diferente do cérebro do cavalo. Estou usando como exemplo. Então a vida dentro do cavalo vai viver a experiência até onde este corpo lhe permite. Então nos filmes você vê o cavalo correndo, aí o cara chega, desce do cavalo, às vezes ele nem amarra o cavalo, ele só pega a correia do cavalo, não sei como é que chama aquilo, as rédeas, e joga em cima de um arbusto. E o cavalo não tem um raciocínio como o nosso cérebro tem. Então a lógica do cavalo é diferente. Então quando acontece aquilo, ele para e acha que está preso e fica ali. Aí ele faz o quê? Vê um matinho e fica comendo. Sua experiência de vida é uma. A experiência de vida de um cachorro, a experiência de vida de um gato, a experiência de vida de um tigre, a experiência de vida de um leão, a experiência de vida de um lobo-guará, a experiência de vida de uma capivara, a experiência de vida de uma cobra, a experiência de vida... São experiências que a vida vive dentro de aquele corpo específico, com atividades específicas, automaticamente. A perfeição, a obra-prima de toda a criação, é para a gente ficar alucinado até. Você olha e fala, meu Deus, né? Nossa Senhora, que perfeição, que sincronicidade, que tudo. E mesmo assim, você está num corpo onde tem um cérebro com uma capacidade incrível de raciocínio e não raciocina sobre. Não aprende sobre porque não quer. E eu não falo não quer negativamente. É porque assim, tem que haver sede, tem que haver vontade. Então, você está existindo nesse mundo e você tem duas coisas. Uma, a capacidade que você tem. E dizem o pessoal de comportamento, se um ser humano pode, o outro também pode. Todos nós temos a mesma máquina. Todos nós temos a mesma máquina. O que você tem aí? Genes e memes. O que você tem aí? Você tem os genes, que é o código que passa do corpo dos seus pais para você e você vai passar para os seus filhos. Ok? Esse código faz com que o corpo seja diferente, tanto em altura quanto em todas as caras. Eu não vou entrar muito, porque é muito extenso. Mas faz a cor, faz a raça, faz tudo. Tá? É uma evolução física dos genes. E você tem o MEMS, que é o aprendizado neuronal. Então você nasce nesse mundo como resultado dos genes, da genética. E quando você vai, desde o feto, você vai aprendendo a sentir as vibrações, as energias, as vozes, sabe? Você ainda não sabe bem o que é, porque você não vê, né? Você não é um feto, mas você sente, você começa a ter as percepções. Mas lá nesse lugar, a experiência viva é de si mesmo, da luz, da vida, da alma, do Espírito Santo, do que você verdadeiramente é, a vida.
Então, nesse momento você vive. Você não tem as coisas que você aprende nesse mundo, como ficar impaciente numa fila de espera. Da mesma forma, quando você é um feto, você fica 9 meses. Você não aprendeu ainda a ficar impaciente, entende? Ficar impaciente é aprendido. Não é uma característica natural. Então, o feto não tem esse aprendizado de que ele já está ali há 9 meses, ele tem que sair dali. Ele não tem isso como aprendizado, porque ele não ainda deu significado a uma coisa chamada tempo e tempo usado em determinadas coisas. Ele não tem essas diferenças. E aí ele começa. No começo, a criança, né, o começo, você, a alma dentro desse corpo, tem que aprender a utilizar os braços, tem que aprender a utilizar as pernas, tem que aprender a utilizar o automático desse corpo. Ainda muitas coisas estão no automático e muitas coisas precisam ser aprendidas. Como fazer, como utilizar esse corpo, é aprendido. O funcionamento desse corpo é automático. Respiração, coração, temperatura, entendeu? Os nervos, toda essa rede maravilhosa que é o corpo. Essas energias todas que existem dentro de você. Isso tudo está no automático. O que você precisa fazer é como dirigir esse carro, como dirigir esse veículo. Daí você aprende como dirigir esse veículo, e aí é o segredo. Como você vai interpretar o ambiente, o mundo que você vive. Como você interpreta o corpo que você tem, que você recebeu de presente, né, da genética de seus pais. Então você tem esse corpo, você olha no espelho, é a metáfora, tá? Você olha no espelho e fala, esse é o Lael. Tá? E aí você aprende tudo. Você aprende a dar um nome para esse corpo, quer dizer, é dado um nome já para você e você vai se identificando, vai construindo uma estrutura. Essa estrutura é seu entendimento sobre si mesmo. E essa estrutura é seu entendimento sobre si mesmo, sua interpretação sobre o que você é, o que você significa, o valor que você tem. Isso é aprendido. E como interpretar esse mundo. Como interpretar cada situação que se apresenta para você nesse mundo. Então lembre-se, que eu sempre falo nas lives, na verdade você não está experimentando esse mundo. Você está experimentando, você está filtrando, você está colocando entre você e a experiência que você tem nesse mundo. Você coloca a sua interpretação, a sua avaliação sobre esse mundo, sobre seu meio e sobre você em relação a isso. É isso que você experimenta, sua interpretação. Eu vou dar um exemplo. Gostar de uma determinada fruta é uma interpretação. A laranja, ela tem esse mesmo gosto para todas as criaturas. Mas você faz sua interpretação. E dentro da tua interpretação tem gostei. E você fala, gostei, vou continuar chupando laranja. Outra interpretação. Gostei da laranja, vou continuar tomando, e é suco de laranja, manjar de laranja, tudo, bolo de laranja, tudo que é feito de laranja é maravilhoso. A laranja é a mesma. O teu irmão tem uma interpretação diferente da laranja. Não gostei da laranja, não gostei do bolo de laranja, nada que tem laranja eu gostei, tá. A laranja é a mesma. Ah, mas o paladar é diferente. Não é diferente. O que é diferente de uma pessoa gostar da laranja ou não gostar da laranja? Suas referências. Referências internas, que são referências internas. Quando você avalia a partir do seu raciocínio sem usar nenhuma informação do lado de fora. Você põe a laranja na boca, ela é doce, você fala,
gostei. Ela não é doce, você fala, não gostei. Aí você, isso é por você mesmo. Aí tem do lado seu pai, seu irmão, que chega para você, faz você experimentar a laranja, e quando você experimenta aquela fruta, ele fala para você, ele te dá o significado de chupar a laranja. Ele te dá o valor da laranja. Ela tem vitamina C, ajuda nisso, ajuda naquilo, E quando você vê isso e chupa um pouco a laranja, você não fica exigindo que ela seja doce. Você vai pelo valor, pelo significado. Você chupa porque é laranja. E pelo fato de ser laranja, você sabe que é um combustível que seu organismo precisa, que é um monte de vitaminas, um monte de coisa. É outra interpretação. Então, quando você experimenta uma laranja, a laranja é a mesma para todos os seres. A interpretação, se gosta ou não, o que fazer com essa fruta. Eu só gosto de laranja assim, só gosto... Sabe, são interpretações. Interpretação é errado, é certo? Não, são interpretações. São as interpretações que fazem com que as pessoas sejam diferentes. Dois irmãos gêmeos, né? Dois irmãos, eles são gêmeos gêmeos idênticos. Um tem uma avaliação diferente do outro sobre si mesmo, sobre a vida. E essa avaliação é o filtro que vai fazer como você vai se sentir vivendo com as coisas que você avaliou. Entende? Então você não experimenta as coisas em si, você experimenta a sua avaliação, sua interpretação, o que você acha sobre. Então, quando você pega uma laranja, a laranja é a mesma, mas uma pessoa aprendeu a gostar, outra pessoa não gosta, aprendeu a não gostar. Você convive com alguém que fala, a laranja é ruim, é azeda, eu não quero laranja, eu prefiro, sei lá, uma maçã. Estou dando um exemplo, gente. E aí você usa isso, põe na estrutura da tua identidade e você vive conforme. Assim como é com a laranja, assim é como quando você vai tomar banho. Você aprende se tomar banho é uma coisa agradável ou se tomar banho é uma obrigação que você tem que você não gosta. Ah, não, tem que tomar banho. Pronto. É o que você aprende. Então toda vez que você vai para o chuveiro, em qualquer situação, toda vez que você vai tomar um banho, você não está experimentando ir para o box, ligar o chuveiro, ver a água cair sobre o seu corpo, que é a mesma coisa para todo mundo. A temperatura que você vai deixar essa água, porque hoje você pode regular isso. Nas civilizações antigas você tinha que tomar gelado mesmo. Ou encontrar onde ela era quente, né? No caso, quem tem acesso a isso. Mas você olha, e você quando entra no chuveiro para tomar banho, você não está tendo a mesma experiência que o outro, porque fisicamente sim, mas você não está experimentando o que fisicamente teu corpo está experimentando, que é a mesma coisa que o outro. Não, você está experimentando sua avaliação sobre tomar um banho. Então assim, inconsciente, você entra no chuveiro e que saco, eu tenho que ficar tomando banho, eu tenho que sair, não gosto desse negócio, por mim eu não tomava banho. Entende isso? Ou então, nossa, que maravilhoso é tomar banho, que gostoso, papai, todas essas coisas que deram para você o significado de você tomar banho. Tomar banho é tão gostoso, eu tomo 3 banhos por dia, 4 banhos por dia, eu sei lá. E que maravilha, que gostoso. Eu lembro que eu fui muito pobre, e eu lembro que as casas que eu morei, os lugares onde eu tomava banho, a minha avaliação eu só conhecia aquilo, então era perfeito. Porque tudo é avaliação aqui. Aí eu comecei a ver banheiros que tinham cortina. E já comecei a ter avaliação diferente sobre tomar um banho num banheiro que tem cortina, num box que tem cortina. Depois eu comecei com aquelas portas de correr de vidro. E de repente eu comecei a tomar banho em box, um mais lindo que o outro, porque é assim que você vai crescendo e experimentando. E de repente, eu sempre gostei de tomar banho, né?
sempre que você está dentro do chuveiro, eu faço oração, eu medito ali dentro, é muito gostoso. A sensação é muito boa, é uma das coisas boas. Né? E nessa hora, é nítido que você não está experimentando tomar banho. Você está experimentando a sensação que te dá por causa da sua avaliação sobre. É legal, é gostoso, não é gostoso? Você está entendendo o que eu estou falando? Assim é tudo, gente. Você olha uma pessoa do sexo oposto. Sua interpretação sobre isso, de acordo com referências, a começar de quando você era criança, influência dos seus pais, influência dos amigos, vai fazendo você ter uma interpretação, uma avaliação sobre o gênero, sobre o sexo oposto. O corpo é o mesmo, gente. A sua avaliação sobre ele é que mudou. A sua avaliação sobre ele é que foi formada de forma diferente. Então nós não experimentamos o mundo como ele é. Gente, nós não experimentamos o mundo como ele é. Nós experimentamos o mundo usando nossos óculos coloridos, usando nossos véus, lentes coloridas. E essas cores dos nossos óculos, essas cores dos nossos véus, são aprendidas. Aprendidas. Uma vez aprendidas, nos identificamos com isso e isso começa a fazer parte da nossa coleção de óculos que a gente coloca em cada situação da nossa vida. Você põe um óculos para gostar, um óculos para não gostar. Uma cor para interpretar isto, uma cor para interpretar aquilo. E tudo que existe na nossa vida, toda a maravilha que é essa criação, tem essa variedade imensa de interpretação sobre ela. E como eu disse, as coisas são como são. A interpretação, o significado das coisas, a importância das coisas é aprendido. Parta desse princípio. Se tudo é aprendido, se você aprendeu a experimentar, a interpretar, avaliar, gostar ou não, entendeu? Se você aprendeu isso, se tudo isso foi aprendido, você pode olhar e evoluir. O que significa evoluir? Significa melhorar. A interpretação sobre você, a interpretação sobre esse mundo, se a experiência de vida depende de interpretação, se a experiência de vida depende do valor, olha o cachorrinho. Se a experiência de vida depende de sua interpretação sobre, que na verdade você não experimenta a vida, você não experimenta as coisas, você experimenta como você interpretou, como você se sente, quer dizer, como você interpreta é como você se sente perante aquilo. E esse mundo é assim, tudo. Então você imagine, todas as alegrias que você tem, é isso. Todas as tristezas que você tem, é isso. Toda a felicidade nesse mundo, toda a infelicidade nesse mundo. Tudo que existe nesse mundo, você não experimenta o mundo. Quando você tem um amigo, vamos falar amigo porque aí você já deu valor e significado. Quando você encontra um outro ser humano, seja ele de qual sexo for, e você vai dar um abraço nessa pessoa. Você não está dando um abraço naquela pessoa. Não está. Porque isso significaria você abraçar a pessoa e sentir apenas o calor do corpo. Entende isso? Aí você estaria experimentando.
Se você vai ter um sentimento além do calor do corpo, já é aprendido. Então você chega para aquela pessoa tem uma reação sobre você, uma reação sobre abraço, uma interpretação sobre o que significa abraçar, ela gosta ou não, ou seja, tem tudo. Então, na verdade, você quando abraça a pessoa, a interpretação sobre essa pessoa, sua avaliação sobre ela, vai fazer com que a experiência de um abraço seja do jeito que é para você um abraço. As expectativas, tudo que você tem sobre aquele abraço, sobre aquela pessoa, a avaliação que você tem sobre si, a avaliação que você tem sobre a pessoa. Então, quando você abraça aquela pessoa, você não está experimentando o abraçar aquela pessoa. Você está experimentando sua interpretação sobre aquela pessoa e o que significa abraçá-la. E o que você sente sobre a reação dela, sobre como ela te interpreta e como ela interpreta esse abraço. Então, na verdade, você não está abraçando aquela pessoa. É a interpretação sua sobre aquela pessoa, abraçando aquela pessoa, sentindo a sua interpretação e o que você percebe da interpretação dela sobre você. Cada reação, o jeito que ela te abraça, tudo é interpretação. Você não está experimentando um abraço, você está experimentando interpretações sua e da pessoa. Significados, valores. Assim é com as roupas, assim é com os frutos desse mundo, as frutas desse mundo, assim é com o alimento como um todo, o restaurante que você prefere, assim são as preferências, entendeu? Tudo interpretação. Tudo avaliação sua. E nesse mundo, como tudo é assim, como tudo é dessa forma, você precisa, não, você poderia. É uma chance, uma oportunidade. Se tudo é interpretação, avaliação, e as avaliações e as interpretações podem ser alteradas, melhoradas, mudadas, substituídas, ressignificadas, para que você viva melhor, o que você vai fazer? Imagina que esse mundo é um jogo de aprendizado. Imagina que existir nesse mundo é uma oportunidade de você estar aqui e desfrutar de tudo. Então o que você tem que fazer? Melhorar, evoluir a sua avaliação, o significado que você dá a cada coisa que você tem. Eu não estou falando para virar um padrão, não. Eu não estou falando que você tem que ter padrão em tudo, não. Porque você não vai conseguir. Sua estrutura de identidade, ela começou lá, quando você respirou pela primeira vez o ar desse mundo. Usando seu próprio pulmão. Quando você nasceu para esse mundo. A partir daí, você começou a aprender um monte de coisas. E muitas dessas coisas são a estrutura básica de tua identidade. E você foi adicionando um monte de coisas, um monte de informação. E tudo que você experimenta, tudo que você se tornou nesse mundo, é interpretação, é avaliação, é perspectiva de mundo, é autoconhecimento. Por isso que muitas pessoas que perceberam isso, elas começaram a melhorar, a ler, a conversar, a usar, mudar suas referências. Não mudar suas referências, que não quero mais essa, não é isso. Mas mudar no sentido de que você só tinha uma referência, você está mudando agora, você vai usar 2 referências. Você vai usar várias referências. Você vai começar a olhar e ver quem eu posso... É uma palavra que usa dentro de comportamento. Quem eu posso copiar, quem eu posso modelar. Com que tipo de identidade eu quero fazer rapport? Eu quero aprender. Como fazer rapport? Como se abrir para interpretações diferentes? Como entender o mapa das pessoas? O mapa é modelo de mundo das pessoas. Como
como avaliar e, sabe, perceber e ver o seu modelo de mundo, a sua avaliação sobre o mundo, é o padrão que você se comporta, né? Que você experimenta tudo, e qual é, de acordo com o padrão que as pessoas manifestam, o modelo de interpretar o modelo de mundo dela. E aí o que você faz? Sabe, você faz uma coisa chamada rapport, que é entrar em sintonia com a pessoa, em harmonia, entender o mapa, entender o padrão, entender a forma, perceber a forma que a pessoa interpreta, respeitar isso, conviver com isso, driblar isso, entendeu? E evoluir você. E você vai percebendo isso, que as pessoas não são iguais por causa da sua interpretação, sua avaliação sobre si mesmas, o meio. As pessoas não experimentam nada, elas experimentam suas interpretações sobre, suas avaliações sobre. E você é igual. Você não experimenta nada. Nada significa nada nesse mundo. Nada. Sua avaliação, sua interpretação, sua perspectiva sobre aquilo, como você deveria se sentir, blá, 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 é aprendido. É desenvolvido desde quando você era uma criança. Começa já lá, como feto. Porque você sente o que as pessoas sentem uma com as outras. Você ainda não está avaliando no sentido racional, mas você percebe, sente, e isso já começa a fazer parte da tua identidade. Entendeu? Você já nasce para esse mundo e já olha para a forma e reconhece que essa forma é aquela que fez você se sentir assim enquanto você estava na barriga da sua mãe. Porque assim você já começa a aprender lá. Então, toda a nossa vida, nossas experiências, a beleza, a riqueza, tudo é o significado que você deu. É a sua avaliação sobre. Referências que você usou. Gente, vamos melhorar isso. Vamos empreender, porque a gente vai melhorar ou não, melhorar ou piorar existindo nesse mundo pelo tempo que a gente vai estar aqui. É assim que funciona a vida. Sabe, você caminha nesse mundo aprendendo. E tudo que você aprende passa a fazer parte de você mesmo, da sua estrutura. Você pode se tornar uma pessoa feliz, você pode se tornar uma pessoa guerreira, porque a característica principal da tua avaliação, sua perspectiva de mundo, é percebida do lado de fora. Você pode ser um guerreiro, pode ser um covarde, você pode ser uma pessoa doente, você pode ser uma pessoa fracassada, você pode ser uma pessoa com depressão, você pode ser uma pessoa... Sabe, tudo pode acontecer. Por quê? Tudo é avaliação. Você pode ser uma pessoa com doenças graves, que é uma mistura de genética com interpretação, avaliação. Avaliações erradas, interpretações erradas. Muitas vezes você somatiza coisas. Lembre-se de uma coisa. As doenças, primeiro, doenças adquiridas, primeiro elas nascem na mente e resultam no físico. Sua interpretação das coisas e interpretações fazem você sofrer. Se for uma interpretação com referências erradas, referências que você mesmo desenvolve, usando você como referência, sua avaliação, ou referências de pessoas negativas desse mundo. E você aprende, porque tudo é aprendido, e você aprende. E aí você vive uma vida amarga, uma vida ruim, uma vida... Por causa de avaliações, okay? De interpretar, tudo é interpretação. E como sua vida não é uma vida feliz, como sua vida é uma... Sabe, você é uma pessoa que é amarga por tudo isso. Sua avaliação sobre sua existência não é boa. Isso repercute. Tem como consequências doenças, tem como consequência tudo que você conhece.
como problemas mentais e físicos. Você tem a genética, mas você tem a somatização, você tem o que você aprendeu e a influência da tua interpretação sobre o meio e sobre si mesmo no teu próprio corpo. Sua interpretação sobre que tipo de comida você vai comer transforma teu corpo. É o alimento que você leva para dentro, escolha suas escolhas, ou que você encontra por causa de interpretações e escolhas, por causa do meio. Gente, tudo é aprendido, tudo é desenvolvido, tudo é possível, passível de mudanças. E nunca é tarde para começar, porque nunca você vai parar de aprender, ou nunca você vai parar de evoluir. Toda a tua vida vai ser um aprendizado, aprendizado por bem ou por mal, lembra-se disso? O que você não quer aprender, o que você não quer evoluir, o que você não quer interpretar e alterar a interpretação para ter uma vida melhor, a própria vida vai se encarregar de fazer você aprender. Porque você vai ter uma interpretação errada, vai tomar um tombo. Vai tomar um segundo tombo, até que aprenda. Isso é chamado de evolução. Isso está em todos os níveis, físico, mental, em evolução, na alma física. E viver nesse mundo tem muita coisa para aprender. E se você começar a fazer uma avaliação disso, baseado nas referências, por exemplo, como eu sempre falo, de mestre, por exemplo, Jesus, se você for olhar a interpretação dele sobre o seu corpo, a interpretação dele sobre existir nesse mundo, você vai ver que a perspectiva de mundo dele é outra. Aí você fala assim, mas peraí, mas ele é Jesus. Mas claro, e por ser Jesus a interpretação é outra. Ele interpreta o mundo como filho de Deus. Ele interpreta o mundo porque conhece o Pai. E uma pessoa que conhece o Pai e aprende a interpretar o mundo, olhando as criaturas que não conhecem o Pai, e ele conhece o Pai, a visão dele sobre você e sobre o mundo faz com que ele tenha uma outra. Eu não vou explicar como Jesus pensa. Ok, gente? Mas a mensagem dele é: aprenda a ser como eu sou, como eu fui. Entende isso? A experiência que eu tenho com o Pai eu quero dar a vocês. Mensagem dele. Pai, abençoa não apenas as pessoas que estão aqui comigo, mas também todas as pessoas que no futuro terão a experiência que eu estou dando. Entende? Todas as pessoas que no futuro estarão contigo serão pescadas desse mundo para você. Essa existência, essa vida, ela é perfeita. E o resgate é: vamos salvar as pessoas. É uma linguagem, tá, gente? É uma metáfora, mas é uma maneira de falar. É uma maneira. Então, se vocês entendem isso que eu estou falando, não interpretem, porque as avaliações são diferentes sobre cada frase. Mas assim, cada pessoa desse mundo tem seu nível de padrão, seu nível de comportamento, tem seu nível de consequência, que são coerentes com a estrutura dela. Jesus falava: vamos salvar as pessoas das trevas. Quando ele falava isso, ele falava assim: as pessoas vivem com seus véus que impedem, elas vivem no escuro, elas não enxergam. Não é que elas não enxergam a praia, não é que elas não enxergam as frutas, não é que ela não enxerga a cara do outro, olhar no espelho e não enxerga, não é que a visão dela ela é cega fisicamente. Não! É que sua visão de mundo é sem a referência certa.
E a proposta de Jesus, quando ele chegava para os discípulos e falava, espalhem a boa nova, espalhem essa experiência, avisem as pessoas que é possível, ensinem as pessoas. Como? Ele estava dizendo, vamos pescar pessoas, vamos ser pescadores de homens, vamos salvar as pessoas. Salvação vem daí. Salvar do quê? Salvar da nossa interpretação. Que significa isso? Que nós estamos errados? Não! A mensagem de Jesus não foi para chegar aqui e dizer você está errado. A mensagem de Jesus, eu estou usando Jesus como referência, ok? Porque se eu falo de mim mesmo dá problema. Você pode ver esse mundo alterando sua interpretação. Tem muitas maneiras de você alterar sua interpretação. Eu venho trabalhando sobre isso há anos, fazendo curso sobre isso há 40 anos. E medito há 50. E todas as referências, assim como as suas, foram aprendidas. Eu fui aprendendo. Jesus nasceu. Eu não. Eu tive que aprender com ele. Eu cresci na religião cristã. Entende? Fui batizado, casei nessa religião. Às vezes eu entro na igreja, sento lá, assisto lá uma missa, no caso, catolicismo. É tudo igual, tá, gente? Porque são mensagens. O que interessa ali é o ambiente e a mensagem que o mestre deixou. Porque você está lá para experimentar Deus, você não está lá para experimentar as pessoas e os rituais. Entende? Tem gente que sim, vai lá para experimentar pessoas e rituais. Mas para você crescer e aprender, você vai nesses lugares para quê? Para evoluir. Você vai nesses lugares para quê? Para louvar. Você vai nesses lugares porque é um ambiente que você vai para agradecer. Tá, eu vou agradecer Deus. Aí você procura um canto, entende? Aonde eu vou agradecer Deus? Ah, posso agradecer aqui onde eu estou. Tá, tudo bem, mas eu vou lá no meu quarto. Ah, eu vou lá na minha sala, naquele cantinho que eu tenho. Entendeu? Então assim, onde você vai, o que você escolhe, sua vida é baseada nisso. Entende? Então você fala assim, eu vou para uma igreja, porque você está procurando ambiente. Aí você entra naquele ambiente e lá você faz uma oração. Amanhã talvez eu fale sobre a importância de você dar significado diferente a ambientes. Vocês vão entender isso depois. Qual a diferença entre o significado que você dá a uma igreja e o significado que você dá à sua casa e o significado que você dá a não igreja e não casa, não templo e não casa. Ok? Por que isso? Porque nós damos importância, significado, valores para lugares diferentes, ambientes diferentes. Vocês vão entender por quê. Mas aí você faz o quê? Você vai buscar referência. Por que você pega uma escritura? Para procurar ali o que foi dito que possa fazer com que você seja mais agradecido, que você reconheça o que foi feito, o que está sendo feito em você. Que tipo de atitude você poderia usar como referência de pessoas que conhecem, no caso Jesus e os discípulos, que possam fazer com que você se espelhe neles, copie, para poder viver nesse mundo melhor, de forma melhor. Por quê? Porque a avaliação que eles tinham, a perspectiva de mundo de Jesus, ela é para ser ensinada. Não é que assim, a perspectiva de mundo dele é a perspectiva de mundo dele. Eu vou continuar com a minha. Não! Ele nasceu e morreu para alterar a perspectiva que você tem sobre si mesmo, para alterar a avaliação que você tem sobre si mesmo e sobre o meio. Porque a avaliação que você tem sobre si mesmo e o meio resulta na qualidade da sua experiência, na qualidade das tuas emoções, na qualidade da tua vida. Toda a tua vida é resultado da sua interpretação. Gente, o que a gente tem que fazer então?
Vamos mudar essa interpretação. Sabe, não é abandonar o que você é. Gente, acorda. É pegar a estrutura. E nessa estrutura estão as avaliações, os significados que você dá para cada coisa. E vamos comparar o significado que você dá sobre tudo, sobre o significado que Jesus deu como mensagem. E comparando o significado que ele tinha sobre as coisas, que ele quer que você tenha também, que tal você ter o significado, que tal você avaliar esse mundo como eu avalio, que tal você interpretar as pessoas como eu interpreto, que tal você interpretar a criação como eu interpreto, que tal você interpretar esse mundo como eu interpreto. E é claro que as pessoas não vão se tornar Jesus, elas vão pegar toda essa estrutura e olhar, e aquilo que ela se identificar, porque é assim, identificação, identidade, aquilo que ela se identificar, ela absorve daquela mensagem. E uma vez absorvida, é a interpretação dela. E ela começa a se comportar, experimentar essa vida como consequência da sua avaliação, porque é assim que é. Nós experimentamos a consequência da nossa avaliação. Nós sentimos o que pensamos sobre. Isso é muito forte, gente. Por isso a gente vive bem nesse mundo ou vive mal. Entende? Então, se você quer atingir determinado objetivo, se você tem um propósito que atingir determinado propósito, você tem que usar referências. Entende? Você tem que ver quem vive isso, qual a interpretação da pessoa sobre isso. E aí você pega isso e vê um cara de sucesso, vê um milionário. Ele chega para você e fala assim, gente, você tem que avaliar as coisas a partir da avaliação de ser o que você está querendo ser. Então, se você quer ser um milionário, primeiro você tem que ser um milionário. Não é ter as coisas que o milionário tem. Não. Gente, imagine só. Você pode ser uma pessoa fisicamente, geneticamente incapaz, vivendo num ambiente incapaz, onde não exista um iate para você estar no convés desse iate, olhando o oceano, a brisa do mar e se sentir rico. Como se sentir rico não depende de ter, mas de ser? Você pode estar nessa ilha deserta, morando ali perdido, sem navio, sem como sair dali, nem barco, nem nada. E você se sentir um milionário. Se você está nessa ilha e se sente um milionário, você não terá, porque não tem como ter. Mas se você está aqui no meio dessa humanidade toda, no meio de todos esses oceanos e barcos e tudo, e você se sente, você vai se aproximar dos iguais. É consequência. Entendeu? Você se aproximar dos seus pares. E uma vez que você começa a caminhar com gigantes, entende essa metáfora? Quando você começa a procurar os seus iguais, porque você olha e fala, eu quero conversar sobre coisas que eu gosto, mas eu só consigo conversar sobre coisas que eu gosto com pessoas que gostam das mesmas coisas. Claro que você vai conversar com todo mundo, mas eu estou falando assim. Aí você vai e procura essas pessoas que, como você, gostam das mesmas coisas e tudo. E sabe como que você começa a ter? Tem uma pessoa que tem um bem. Você vai e essa pessoa gosta de você, porque você é como é. E vocês se tornam amigos. E uma vez que você se torna amigo, sabe o que acontece? Você vai entrar naquele bem dela. Gente, o bem não é dela.
ela está com aquele bem, pelas razões diversas. O bem também é seu. Só que as interpretações sobre o bem são diferentes. E por ter interpretações diferentes, aí tem sensações diferentes sobre o bem. Tem pessoas que têm um bem e ela sente que você é como ela e não oferece perigo. Perigo significa de roubo, de assalto, esse tipo de coisa. Ela quer que você desfrute do mesmo bem que ela tem. Por exemplo, você é dono de um iate. Você está no alto mar. Aí você fala assim, peraí, eu estou sozinho nesse iate. Eu tenho que trazer pessoas que desfrutem comigo desse iate. Aí aquela pessoa trabalhou a vida inteira para comprar aquele iate. Estou dando um exemplo, tá, gente? Para comprar aquele bem. E você vai e olha, e ela chega para você e fala assim, porque ela vê você como um igual, entende isso, gente? Ela chega e fala assim, eu vou fazer um churrasco no meu iate. Nesse final de semana, eu vou comemorar o aniversário do meu irmão, o aniversário da minha esposa, o aniversário do meu filho, no iate. Só que eu quero ter gente lá para aplaudir. E você é meu amigo, eu quero te levar. Sabe, o iate não é seu. Mas por você ter um amigo que tem um iate, você é convidado por esse amigo que tem um iate para viver um domingo com ele. Ele só vai, o iate é dele, mas ele só pega o iate fim de semana. Se ele te convida para ir no iate no final de semana, igual ele, você vai usar o iate no final de semana. Eu estou dando um exemplo, gente, mas veja onde eu quero chegar. Seu Criador, agora eu vou pegar pesado. Seu Criador é o dono de tudo. Seu Criador é Deus. Seu Pai é Deus. Entenda isso, gente. Seu Pai é Deus. Se você o ama e é filho dele, quebra esse código. E ele sabe disso. Ele não vai te convidar. Se você quiser, ele não vai te convidar para usufruir com ele desse mundo. Foi isso que Jesus fez nos seus 3 anos de vida física, convidando pessoas para viver com ele a beleza de viver esse mundo com o prisma dele, com a perspectiva dele, com a experiência dele. Então, ele queria que você experimentasse. E Deus, quando criou esse mundo, leia no Velho Testamento, quando ele fez esse mundo, ele fez para você. E ele te convidou, na criação ele te convidou. Está lá, os profetas escreveram isso. Ele te convidou, esse mundo é seu, para você governar. Esse mundo foi criado para que você usufrua dele. Ele criou esse mundo e te convidou, como essa metáfora do iate, que ele te convida para um fim de semana. O Criador está te convidando, ele te convidou quando ele criou. Isto tudo é para você desfrutar. Primeiro você tem que ser. Você nunca terá. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ninguém que tem é dono. Você pode pegar qualquer vídeo de quem tem. Ele vai te dizer. Aquelas pessoas que realmente entendem o que significa isso. Ele sabe que aquilo que ele tem foi dado pelo Criador para ele desfrutar por um tempo. E ele sabe que assim como foi dado, esse bem vai passar para outra mão, porque não é dele. Ele foi convidado para um fim de semana no iate. Você entende? O Criador convidou para um fim de semana no iate. Tudo que você usufrui nesse mundo, tudo, você foi convidado para usufruir por um período. E os convites são feitos para pessoas idênticas.
Gente, vira o código. Vira a chave. Você é, de fato, não é que você tem que se tornar, você é, sempre foi, filho do rei. Você é um príncipe. Isso é fato. Todas as coisas pertencem a ele. Interpretações, avaliações diferentes fazem a briga nesse mundo. Vira a chave, gente. Tá tudo aí para você. Mas primeiro, você tem que ser. Ok? Porque assim, os iguais se atraem. Naturalmente. O Criador faz o jogo. O jogo é dele. Tudo é ele, tudo é dele. Ok, gente? Amanhã continuamos. Eu deixei 2 telas para me lembrar de temas para discutir hoje. Mas eu achei importante que a gente entendesse o que significa avaliar, interpretar, perspectiva de mundo. Ok, gente? O mundo é como você o vê. O mundo é o mundo. Ele não é como você o vê. Mas o mundo é como você o vê. Porque você se sente no mundo como você o vê. O mundo não tem nada a ver com isso. A fruta, a praia, a montanha, está lá para você. E você interpreta e experimenta a praia como você avalia. Vamos aprender a ser diferente, gente. Vamos aprender a melhorar. Vamos aprender a melhorar a nossa perspectiva de mundo, porque o sofrimento vai acabar. A dor acaba. Vamos fazer acabar todos os problemas do mundo. Não do mundo, o seu, o meu. Vamos acabar com isso, porque temos que mudar apenas nossa perspectiva sobre isso. Sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Ok? Obrigado por vocês estarem comigo. Obrigado por vocês assistirem essa mensagem. Curta, compartilhe. E me sigam nas redes sociais. Eu vou estar sempre aqui, ok? Para você. Até amanhã, 6h33. Graça e paz.